Eu não cresci vendo exemplos de empreendedorismo na minha família. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, e de vez em quando ela até fazia unha, mas eu já estava ali com meus 14, 15 anos, e nada que fosse uma obrigação, era mais para complementar a renda, afinal de contas éramos 4 filhos, né? O salário do meu pai não era grande coisa, dava para pagar os alimentos e as contas da casa, que era a casa própria, não era casa alugada. Então eu não tive essa referência de empreendedor e nem de alguém que paga aluguel na minha família. A família toda que eu conheço da minha mãe morava em casa própria e não precisavam pagar aluguel. Quando eu tive que passar a pagar aluguel, o negócio ficou meio esquisito, fiquei muito preocupada, tive muito medo, mas eu fui assim mesmo. Então a gente tinha uma vida honesta, mas tudo muito previsível, nada de grandes viradas. E por muito tempo eu achei que a vida era assim, se adaptar, seguir, ir aguentando, suportando, fazendo das tripas coração, roupa, calçada, a gente só tinha no final do ano, eu nunca esqueço isso, por muito tempo eu repeti esse padrão, porque o que eu entendi mais tarde, e muito mais tarde, quando eu comecei a frequentar casas de namorados, já estava lá com quase 20 anos, eu vi que cada família é um mundo particular. Assim como hoje eu acredito que cada pessoa seja um mundo particular. Né? O que é verdade para mim pode não ser para você, o que dói em mim pode não doer em você, e está tudo bem. Mas quando eu era mais nova, eu demorei muito a entender isso. E eu comecei a perceber que na minha casa a gente almoçava todos os dias e jantava. E todos os dias, por volta de meio-dia a 1 hora, a comida era feijão, arroz, carne, ou feijão, arroz, frango, ou feijão, arroz, peixe e salada, ou um estrogonofe, ou um mocotó, mas era todos os dias, por volta de entre meio-dia e 1 hora. Quando eu comecei a namorar, que eu comecei a frequentar a casa de namorada, eu já estava lá quase 20 anos. Lógico, comecei a namorar muito mais cedo, mas para frequentar a casa mesmo, coisa séria, eu já estava com quase 20 anos. E aí o almoço saía 4 horas da tarde. Eu ficava chocada. E eu ficava revoltada, porque eu estava morrendo de fome. Afinal de contas, na minha casa, eu estava acostumada a almoçar cedo. E ali eu comecei a entender que nem tudo da minha família era certo. Né? Que cada família funcionava de um jeito e estava tudo bem. Só que eu não aceitava. Eu entendia que a família deles era assim, que era normal para eles viver assim, mas eu não queria aquilo para mim. Então, até hoje aqui em casa, no mesmo horário, a gente almoça todos os dias, entre meio-dia e meio, só que mudamos muito os hábitos alimentares. E aí, quando eu comecei a trabalhar fora, que aí eu me envolvi com pessoas de fora da minha bolha, porque eu morava num bairro que todo mundo funcionava mais ou menos igual, tinha mais ou menos o mesmo salário, mas era tudo mais ou menos muito parecido. Então, quando eu comecei a trabalhar fora, que eu fiz amizades, conheci outras pessoas e vi que o mundo delas era totalmente diferente do meu, cada um de uma forma, e, para te falar a verdade, eu achava o mundo delas mais legal que o meu. Mas até aí tudo bem, eu não tinha como mudar muita coisa, meu salário não era grandes coisas, eu não passei em concurso público, nem fiz concurso público, e só fui terminar o meu 2º grau, já estava adulta já, não gostava de estudar, diferente de hoje, que eu passo meus dias todos estudando, né? E me arrependo bastante de não ter aproveitado na época certa, mas era a consciência que dava conta naquele momento e está tudo bem. Não me martirizo por isso. Já me martirizei, hoje em dia não mais. E até que chegou um tempo, quando eu estava grávida do meu 2º filho, que foi a minha última gravidez, eu já estava com 40 anos, muitas fichas caíram para mim, muitas, mas foi assim, como um tijolo na minha cabeça, que eu entendi que eu precisava mudar essa chave, virar tudo, que podia fazer diferente. Porque chega um momento que algo dentro da gente pede mudança. Eu resisti muito, gente, eu resisti muito a fazer essas mudanças.
e estou fazendo ainda, e vou fazer mais, porque agora eu quero muito mais disso. O que eu percebi é que conforme você vai despertando, a vida vai te pedindo mais. O universo vai te dando mais responsabilidade e vai pedindo mais mudanças. Isso eu percebi tem pouco tempo. Depois de muitas mudanças, eu percebi que a gente vai tendo mais responsabilidade e vão surgindo mais desafios. Fui aceitando esses desafios e hoje estou aqui para contar a história para vocês sobre quando eu mudo, o meu mundo muda. Será que muda mesmo? Nessa jornada, antes dessas mudanças todas começarem a acontecer, eu entrei para o mundo das terapias holísticas, porque alguma coisa dentro de mim estava explodindo e precisando de mudança. E eu não sabia por onde começar, porque eu não tinha referência. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Nunca fiz terapia com psicólogo, sempre terapia holística, porque eu achava que não dava conta de pagar um psicólogo, nada contra os psicólogos, mas eu não tenho experiência com isso, assim. E hoje não me arrependo, né? Já contei outros vídeos da minha jornada com as terapias, começou pelo meu filho, porque eu queria que ele mudasse, e quem acabou entrando para esse mundo das terapias foi eu, me apaixonei, tive muitos resultados. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo aqui, e que é por isso que eu digo para vocês, quando eu mudo, o meu mundo muda. Eu acho que você vai entender o que essa frase quer dizer nesse vídeo. Teve um dia, há bem pouco tempo atrás, não tem 2 meses, que eu estava... O que acontece, gente? Como eu estou nesse mundo de espiritualidade e autoconhecimento já tem muito tempo, só que a última terapia que eu fiz foi onde eu tive muito mais clareza, porque aí eu paguei o curso para ser terapeuta, para estar mais por dentro de tudo que estava acontecendo ali por trás. Aí isso me trouxe muito mais clareza das coisas, eu comecei a perceber muitas coisas, né? Então teve uma vez que eu estava fazendo uma terapia exatamente aqui, onde eu estou agora. O meu filho mais novo, meu mais velho não mora mais comigo, né? Mas o meu mais novo estava passando férias na casa da minha irmã. E eu conversei com a terapeuta aqui várias situações da minha vida e tal, né? Traumas que eu estava querendo resolver, que vieram de infância. E aí fizemos a parte terapêutica, foi ótimo, foi maravilhoso. Alguns dias depois, o meu filho chegou, não me lembro se foi no dia seguinte. Eu acredito que foi no dia seguinte, que eu lembro que eu até falei para ela que ótimo que o Ramon não está aqui, porque se ele tivesse, eu não ia ter como fazer a sessão. Eu acho que ele ia chegar naquele dia e a minha irmã mudou de ideia, trouxe no dia seguinte, alguma coisa desse tipo. E poucas horas depois que ele chegou, ele perguntou para mim: mãe, é verdade que você e a minha tia brigavam muito quando eram crianças? É verdade que ela te maltratava muito? Gente, eu fiquei impressionada, porque eu nunca comentei isso com ele. Isso é uma coisa de... Ele vai fazer 11 anos e quando ele nasceu, eu e essa minha irmã, a gente se resolveu nossos problemas, a gente voltou a ter amizade, a gente ficou por muitos anos sem se falar mesmo, a gente não se dava bem de jeito nenhum quando era criança, adolescente, ficamos anos sem se falar, mas quando ele nasceu, ela fez uma cirurgia, eu tive um problema na coluna, Deus sabe, o universo trabalha direitinho, né? Eu tive um problema na coluna no meu parto, ela fez uma cirurgia, ela ganhou uma cirurgia de excesso de pele, porque ela tinha emagrecido muitos quilos, e calhou de ser quando eu estava com esse problema e ele tinha acabado de nascer. E a minha mãe estava comigo, cuidando de mim nessa época, me ajudando, né, me dando suporte. E como que ia fazer para ajudar as duas? A minha mãe perguntou se eu podia deixar ela passar uns dias na minha casa para se recuperar, porque
ela não ia poder pegar peso, não ia poder fazer nada, ia precisar da minha mãe. Como na minha cabeça já estava tudo resolvido, eu falei, pode deixar, não tem problema. E aí a gente voltou, hoje em dia a gente se ama, se dá super bem, mas nem sempre foi assim, né? A gente passou a nossa vida inteira quebrando pau de verdade. E naquele momento que ele me fez essa pergunta, caiu uma ficha muito profunda em mim. E foi aí que eu entendi que mesmo quando a gente acha que está vivendo algo só dentro da gente, isso reverbera, a essência sente. Eu não acredito que os nossos filhos saibam tudo que a gente passa, tudo que se passa dentro da gente racionalmente. Mas hoje eu acredito profundamente que eles sentem. Eles captam mudanças internas, emoções não resolvidas, decisões mal digeridas. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava me melhorar cada vez mais para que isso possa reverberar na vida dos meus filhos, não só do meu mais novo, como do meu mais velho também. Que foi ali que eu entendi uma coisa: o maior desafio de uma mãe não é controlar a vida do filho, e sim cuidar do próprio mundo interno, porque vai sempre respingar neles, vai ser o que você vai deixar de... que eu vou deixar, no caso, né? Porque vai ser o que eu vou deixar de herança para eles, né? Espero poder deixar muito mais do que isso, mas se eu não deixar, eu vou estar deixando um mundo interno bem mais organizado do que eu poderia estar deixando se eu não tivesse tido todas essas clarezas, se eu não tivesse feito todas essas terapias, se eu não tivesse querendo mudar, como eu conheço várias pessoas que tá tudo bagunçado e não fazem questão nenhuma de mudar, não procuram ajuda. E tá tudo bem, cada um com a sua consciência. Hoje eu tô fazendo mudanças reais na minha vida. Mudança de postura, mudança de mentalidade, mudança física. Todas as mudanças que eu sinto que são necessárias, que vão ser para melhorar a minha vida e a vida dos meus filhos, eu tô fazendo. São fáceis de fazer? Não. Algumas são doloridas, são desafiadoras? São. Mas eu vou dar esse passo. Eu estou mudando minha postura, minhas escolhas, sendo mais madura, dizendo mais não, né? Agora eu estou me matriculando numa academia, porque eu também não tive referência disso na minha infância, ninguém na minha família se exercitava, me arriscando mais, me jogando mais. Uma coisa que eu nunca fui de fazer foi de organizar minha rotina. E hoje em dia, eu antes de dormir, ou assim que eu acordo, eu já escrevo tudo que eu preciso fazer naquele dia, ou na semana, porque aí às vezes a gente vai lembrando de coisas que eu tenho que fazer, mas não precisa ser hoje, então eu já deixo ali na minha agendinha, no meu planner, para encaixar em algum dia que eu consiga fazer, porque às vezes tem muitas coisas para fazer num dia, que aí naquele dia eu sei que não vou conseguir, também não é necessário, então eu encaixo em outro dia, mas já fica ali para mim não esquecer. Organizando minhas finanças, entre diversas outras coisas. E o curioso é que quando eu comecei a fazer todas essas mudanças, eu comecei a ver reflexos na vida dos meus filhos, né? Eu dei o exemplo do que aconteceu com o mais novo, que quando caiu a minha ficha. E eu falei para vocês que não tem 2 meses que isso aconteceu. E logo em seguida eu tomei algumas decisões que estavam pendentes há muito tempo. Iniciei aqui o canal do YouTube, que já estava na minha cabeça há muito tempo. Eu estava doida para fazer, mas, enfim, alguma coisa me travava dentro de mim. E nisso refletiu na vida do meu filho mais velho, um trabalho que ele já estava aturando há muitos anos, estava aguentando, não queria mais ficar, reclamava demais, falava demais, estava doido para sair, mas nunca tinha coragem de sair. E aí acabou saindo, está empreendendo. Eu falei para vocês que isso não tem 2 meses, que o meu filho saiu do trabalho tem mais ou menos uma semana.
Mesmo quando ele estava trabalhando, ele já tinha começado a empreender, né? Trabalhando aí no carnaval, vendendo algumas coisas, e tá dando super certo. E ele já estava pensando mesmo, ó, dando certo aqui, eu vou sair lá da farmácia, vou pegar um carro e vou trabalhar no Uber. Eu falei, te dou todo apoio. A gente sentou, fez os cálculos, quanto ele ganharia por dia, qual era o valor da parcela do carro, e ele viu que daria certo, então ele falou, vou juntar o dinheiro desse trabalho que eu estou fazendo extra para poder dar entrada no carro. Mas aí é onde está a chave. Ele não sabe do meu canal, ninguém da minha família sabe, eu não contei para ninguém, nenhum conhecido meu sabe. O único que sabe é o meu filho menor que mora comigo, mas também não fala para ninguém porque nem tem porquê para ele, isso é uma coisa mais normal. Ele tem vários canais no YouTube de jogos, enfim, nada que precise guardar segredo, porque e ele também eles nem se falam direito, um tem 10, outro tem 28, então não tem muita conversa entre eles para que ele fosse contar, porque para ele isso é a coisa mais normal do mundo, né? Ter um canal no YouTube. Ele já nasceu assistindo YouTube 24 horas por dia praticamente, né? Então é isso, devido ao movimento que eu fiz de abrir o canal no YouTube, trabalhar minhas redes sociais, da parte que eu empreendo, tenho outro canal com a parte da confeitaria também, comecei a movimentar meu Instagram, enfim, fiz movimentos, comecei esse canal, que já estava nos meus projetos há muitos anos, e com o meu movimento acabou impulsionando ele, mesmo sem ele ter consciência disso, sem ele saber, né? Só vai saber quando me descobrir sem querer, porque eu mesmo não vou contar. Eu mesmo estou com 51 anos, com a cara e com a coragem, sem apoio de ninguém, resolvi começar esse canal, não pedi validação de ninguém, sem perguntar antes se estava bom, o que eles achavam, porque o eu do passado, a Carla do passado fazia isso, né? Se botava uma roupa, o que você acha? Tá legal? Tá bom? O que você acha? Devo botar um cordão? Tá bom com esse brinco? O cabelo dessa cor. Tudo eu perguntava e pedia validação. Sempre precisava de alguém para dizer se estava bom, se não estava, o que a pessoa achava. E hoje em dia isso não faz mais parte de mim. Eu me despedi dessa Carla, agradeço por ela ter existido, por eu ter passado por ela, só que hoje eu escolho diferente. O canal, por exemplo, eu seria a primeira a mandar para todo mundo, como fiz no canal que eu tenho de confeitaria. Eu, quando criei ele, gravei um vídeo, me arrumei toda, né, de confeiteira, gravei o vídeo, botei nos grupos de confeitaria que eu tenho para todo mundo ir lá, me seguir, assistir o vídeo e pronto. Ficou só naquele vídeo, não fiz mais nada por 6 meses. O canal ficou parado, só com um vídeo. E eu, deixei para lá, desisti. E agora eu voltei a movimentar ele. Tá fluindo bem, melhor até do que esse aqui por enquanto. Eu tenho muito material já no meu telefone que pode alimentar o outro canal. Então, eu já estou trabalhando lá bastante. E estou amando essa nova fase. Estou orgulhosa de mim. E se alguém descobrir os meus canais no futuro, vai ser por acaso, porque hoje eu deixo o processo acontecer, deixo as coisas fluírem com naturalidade, porque isso faz parte do meu processo de mudança. Há bem pouco tempo atrás, não seria assim. Eu não sei se eu teria coragem. Eu nunca tive problema de gravar vídeos no meu Instagram, sempre gravei muito, só que já tem mais de um ano que eu não movimento muito lá. De vez em quando eu apareço nos stories, mas eu tomei um pouquinho de ranço do Instagram, porque as pessoas querem mostrar o que não são, querem fingir que tem a vida perfeita, só aparecem ali altamente maquiadas, e isso não faz parte de mim. Não esperem me encontrar na rua maquiada, talvez só com um batonzinho, um lapisinho, uma basezinha, uma coisa bem básica. E ali é tudo muito lindo, muito maravilhoso, só que quando você olha por trás da tela,
Tá tudo diferente. Nada do que eles estão mostrando ali. Então, a gente acaba se sentindo um peixe fora d'água, porque a nossa vida não é perfeita. Mas aí você fica vendo ali a vida de todo mundo super perfeito, você acha que tem alguma coisa errada com você. Então, eu abandonei meio que o Instagram e tô partindo pro TikTok, pro YouTube. Ainda teve o TikTok também, que eu tô alimentando também, muito mais do que o Instagram, porque isso também é mudança, né? Se você percebe que você consegue romper um padrão, você percebe que você está fazendo uma mudança. E por que eu cheguei até aqui nesse vídeo, te contando tudo isso, para trazer clareza para você, que se você fizer as mudanças internas necessárias para melhorar a sua vida, você vai estar melhorando a vida de outras pessoas que vivem com você, que convivem com você, sejam seus filhos ou não, reverbera na vida dos seus pais, dos seus irmãos, seus primos, dos seus amigos, por que não? Porque eu penso muito no dia que eu não estiver mais aqui. E eu quero partir em paz, sabendo que eu fiz o melhor que eu pude, o melhor que a minha consciência dava conta, que eu fiz escolhas melhores, que eu fiz escolhas mais conscientes, que eu me tornei uma pessoa mais consciente, porque eu quero deixar aqui seres mais humanos, mais coerentes, mais conscientes no mundo. E essa mudança começa em mim, porque quando eu mudo, o meu mundo muda.